abrir essa semana de enfermagem, né? Foi uma alegria grande estarmos aqui reunidos, já que presencialmente, por motivo da pandemia, nós não pudemos nos encontrar, estamos nos encontrando virtualmente. Então, eu quero cumprimentar aqui a vice-reitora, a professora Anja Guerra, presente aqui nessa reunião, nessa abertura, professora Cristina, pró-reitora acadêmica, professor Eduardo Farias, a professora, cumprimento especialmente a professora Lanúzia Oliveira, que é a nossa convidada da noite de hoje, fará a palestra de abertura desta semana de enfermagem, e os professores do curso, e muito especialmente a professora Juliana Souza, que é a coordenadora do curso de enfermagem. Curso de enfermagem que já formou várias turmas de egressos, todos que eu acredito, todos ou quase todos estão muito bem situados no mercado de trabalho da enfermagem do Rio Grande do Norte, inclusive fora do Rio Grande do Norte. Eu conheço até uma enfermeira do UNRN que hoje trabalha na Noruega. Ela casou com um norueguês, foi para lá e lá ela fez os exames necessários para se habilitar a exercer a profissão naquele país, foi aprovada e hoje ela exerce a profissão na Noruega e em outros países também. Então, é um curso que tem um sucesso, tem tido um sucesso ao longo dos anos, né? E ao lado do UNRN, o sucesso do curso de enfermagem acompanha o sucesso do UNRN ao longo desses 21 anos, né, de existência da instituição. Agora mesmo, recentemente, nós recebemos o resultado do IGC. O IGC é o principal indicador de qualidade das instituições de ensino superior, né, do Brasil, feito pelo MEC. E o UNRN conseguiu um resultado, mais uma vez, um resultado muito bom, um resultado 4, o que mostra a qualidade dessa instituição. Então, eu quero me congratular muito, muito carinhosamente, afetuosamente, com todos os alunos de enfermagem do UNRN. Alguns que eu já encontrei, que já vi, porque estão aí já há algum tempo. E outros que não encontrei ainda. Estou encontrando agora de forma virtual, nesse encontro, nessa abertura dessa semana de enfermagem. Então, esses alunos são eles que engrandecem a nossa instituição. São alunos diferenciados, realmente são alunos diferenciados. Eu posso dizer isso com absoluta certeza. Os alunos que procuram o UNRN são alunos que querem estudar, querem se formar, querem ganhar o diploma, mas querem também ter o conhecimento para exercer a profissão com sucesso. Não são alunos que estão ali só porque estão, não. São alunos que se diferenciam na sua atuação estudantil, de alunos de curso superior. Então, entre todos os alunos estão os alunos de enfermagem, claro. E esse ano nós tivemos uma procura boa dos alunos, graças ao esforço dos professores, e principalmente de Juliana, que se empenhou para que o curso de enfermagem do UNAN revigorasse, voltasse ao vigor que sempre teve. E realmente está aí com uma turma vibrante, uma turma entusiasmada, e com certeza que vai dar muitas alegrias para os professores do curso e para o UNRN como um todo. Então, eu começo lembrando que amanhã é o aniversário daquela pessoa que é o ícone da profissão, não é? Que é Florence Nightingale. Florence Nightingale é uma inglesa, foi uma inglesa, não é? Que viveu no século XIX, século XIX, ela nasceu em 1820, e ela engrandeceu, deu nome, estruturou a profissão de enfermagem. Amanhã é o aniversário dela. Não é? Por isso que no dia 12 de maio de cada ano se comemora o Dia da Enfermagem. Isso não é no Brasil, é no mundo.
no mundo, porque é o dia que nasceu Florence Nightingale, em 1820. Ela viveu bastante, um bom número de anos, ela viveu 90 anos, ela morreu em 1910. E quase a vida toda dedicada à enfermagem. Ela recusou vários pedidos de casamento, noivados, pessoas queriam casar com ela. Devia ser uma mulher bonita, né? E vitoriosa na profissão, né? Estudiosa, ela era rica, era uma pessoa rica, né? Família rica, e rejeitou, não quis casar, porque ela disse que tinha se dedicado a cuidar do paciente dentro dos hospitais, que era a especialidade dela. E ela realmente estruturou, montou a profissão de enfermagem ao longo do tempo, e foi realmente um símbolo da proteção à saúde do ser humano no mundo. Eu não digo só da enfermagem, a proteção, os cuidados que se deve ter ao paciente em todo o mundo. Ela é um símbolo disso aí. E eu digo muito, quem já me conhece há muito tempo já sabe disso, eu digo que o serviço médico, por melhor que seja, por bons profissionais que tenha, se ele não tiver um hospital, por exemplo, não tiver um bom serviço de enfermagem, ele não será um bom hospital. Por melhor que sejam os médicos, os outros profissionais de saúde que estejam naquele hospital, se ele não tiver uma boa enfermagem, eu digo isso por experiência própria, como médico atendendo em hospital durante muitos anos, depois como paciente que fui várias vezes, né? ele, ele esse hospital não será nunca um bom hospital, se ele não tiver um bom serviço de enfermagem. Pois bem, Florence Nightingale lutou por isso, né? Ela lutou para ter os hospitais terem os bons serviços de enfermagem. Ela foi à Guerra da Crimeia, todo mundo sabe disso, a história dela é muito conhecida, né? E ela foi convocada para ir para Guerra da Crimeia. A Guerra da Crimeia foi, acho que no meado do século XIX, 1850, por aí. Foi uma guerra que ocorreu de 2 ou 3 anos entre a França e a Inglaterra contra a Rússia. Foi mais ou menos isso aí, a Guerra da Crimeia. E ela foi convocada. A mortalidade nos hospitais da guerra era uma coisa terrível, não é? Terrível. Morria quase todo mundo. Era um depósito sujo de doentes, os hospitais naquela época. E ela foi para lá, ela levou 38 enfermeiras, formadas já nessa linha que ela criou. Ela criou a escola de enfermagem também, em Londres. E ela, então, se dirigiu para esse hospital da guerra, da Crimeia, levando 38 enfermeiras, e a mortalidade, depois que elas chegaram lá, que começaram a higienizar o hospital, não foram outra coisa não, higienizar, lavar, criaram uma lavanderia, davam banho nos pacientes, higienizava as dependências do hospital, e com isso a mortalidade foi lá para baixo, caiu vertiginosamente. E aí o prestígio dela aumentou, né? Ela se engrandeceu com isso, foi uma mulher brilhante, estudiosa, escreveu livros, criou escolas, né? Criou hospitais, enfim, ela tem uma vida belíssima, Florence Nightingale, o símbolo da enfermagem do mundo. Ela tem uma vida belíssima. Inclusive, o juramento da profissão, que todos os concluintes dos cursos de enfermagem do mundo fazem quando concluem os seus cursos, esse juramento foi criação de Florence Nightingale. Eu sou um fã número 1 dela. Né? Sou um fã número 1, Juliana ri, porque ela sabe disso. Né? Sou um fã de Florence Nightingale. Né? Ela realmente é uma mulher que deixou uma marca na humanidade, no bem que fez, muito o bem que fez para a humanidade. Então, essas palavras são, repito, estou repetindo o que eu já fiz em outras oportunidades. Né? É uma profissão linda, a de enfermagem, todo mundo sabe disso. É uma profissão linda. Agora, a importância da enfermagem, agora na pandemia se viu aí a importância da enfermagem. Não é? O quanto a enfermagem é fundamental na assistência médica, na assistência de saúde à pessoa humana. O quanto é importante.
tanto quanto importante qualquer outra profissão, médicos, outros todos, são todos tão importantes quanto o serviço de enfermagem. Sem bom serviço de enfermagem, não existe bom serviço hospitalar. Não existe sem um bom serviço de enfermagem. Então, eu me congratulo com todos os profissionais da enfermagem, abraço afetuosamente a cada um, né? Agradeço a cada um os serviços que eu recebi dos bons serviços emprestados quando me submeti a tratamento, às vezes prolongado, em hospitais, né? E dou esse meu testemunho de médico acompanhando pacientes em hospitais durante muitos anos e de paciente submetido a tratamento e aos cuidados dos serviços de enfermagem de vários hospitais. Então, me congratulo com todos, parabenizo os alunos, parabenizo Juliana, os professores, os brilhantes professores desse nosso curso de enfermagem e também os nossos brilhantes alunos que engrandecem essa instituição de ensino. Agradeço a todos, agradeço a professora Lanúzia, que eu não conhecia ainda, nem pessoalmente, que não conheço, mas conheço agora virtualmente, né? E agradeço a ela a boa vontade com que ela está aqui hoje para oferecer uma aula para todos nós, para todos os professores e para os coordenadores, professores, enfim, principalmente para os nossos queridos alunos de enfermagem do UniRN. Desejo muito sucesso nessa semana que se inicia de enfermagem, Semana de Enfermagem, do curso de enfermagem do Centro Universitário do Rio Grande do Norte. Agradeço a todos e desejo sucesso total nesse evento que começa na noite de hoje. Muito obrigado a todos. Obrigado. Então, professor Daladier, o nosso magnífico reitor, né, a quem eu tenho um apreço de aprendizagem de vida, de pessoa, né, e de profissional. Então, eu deixo aqui o meu registro, professor, de sinceros agradecimentos, né, em nome da coordenação de curso, dos professores do curso de enfermagem. Eu recebi uma colinha aqui de Mariana, que esse é o primeiro evento que o reitor faz a abertura, né, o primeiro evento online. Então, veja que honra, né, ter o reitor na abertura do nosso evento, da nossa Semana de Enfermagem, assim como a nossa vice-reitora, professora Ângela Guerra, a nossa querida professora Fátima Cristina, que é a nossa pró-reitora acadêmica, e a nossa diretora acadêmica, professora Vanise, né, assim como todos os professores e alunos. E aí, quando eu convidei o professor Daladier para se fazer presente na abertura, né, disse, professor, a semana de enfermagem, eu sei que o senhor deve estar cansado, porque vai ser à noite, mas eu não imagino uma semana de enfermagem sem que o senhor faça as palavras iniciais, porque eu sei que o senhor é um entusiasta da enfermagem, é fã de Florence Nightingale, então eu faço questão que o senhor esteja conosco, né, e os alunos, inclusive, a maioria dos ingressantes estão aqui, professor, só fazendo esse registro para o senhor, né, que nós temos a maioria que são alunos ingressantes, e aí eles queriam conhecer o reitor, disse, ele vai estar presente na nossa abertura, assim como a nossa vice-reitora, a nossa pró-reitora acadêmica, né, a nossa diretora acadêmica e todos os professores. Então, muito obrigada, né, eu agradeço em nome de todos os professores, da coordenação de curso e dos alunos, né, nós sabemos que os alunos escolhem o UniRN porque sabem que aqui eles vão sair daqui enfermeiros capacitados e aptos a entrar no mercado de trabalho, que tanto requer, né, competências e habilidades específicas mesmo de formação de ser humano, de profissional capacitado. Então, aqui é o lugar que nós podemos oferecer isso para eles. Eu sempre digo para eles nos primeiros momentos, né, de conversa, o que nós oferecemos é qualidade de ensino, professores capacitados e ainda de brinde um campus lindo, super acolhedor, que se Deus quiser todos estaremos vacinados para estar lá, né, presentes, convivendo naquele lugar mesmo abençoado de tranquilidade, de paz. Então, fazer a semana de enfermagem, professor Daladier, professora Ângela, professora Cristina e professora Vanise, é uma honra, né? A 16ª semana de enfermagem, como o professor Daladier falou,
do ano de 2020 e o ano de 2021 está sendo um ano de muito desafio. Nós estamos vendo enfermeiros, técnicos de enfermagem, trabalhadores da saúde esgotados, né, de salvar vidas incessantemente todos os dias. E o professor Daladier, como médico, ele sabe bem o que nós estamos falando, né, e o tema escolhido para a Semana de Enfermagem não seria justo se não falasse da saúde mental dos profissionais de enfermagem. Então, quando nós pensamos no tema, que é o tema também da Semana Nacional, eu chamei os professores para a reunião, e aí eu lembrei de uma pessoa muito querida, né, que mora no meu coração mesmo, que é a professora Lanúzia, né, Lanúzia Oliveira. Ela, por coincidência, foi minha professora na graduação de enfermagem da Universidade Estadual da Paraíba, né, assim como foi professora da professora Michele também. E aí, como a vida é um eterno volta ao ponto, professor, veja que interessante, nós nos encontramos aqui, né, agora na condição de professora para professora. Então, a professora Lanúzia foi uma das maiores inspirações que eu recebi para ser enfermeira, né, que me despertou o amor pela enfermagem, e eu tive, quando eu olhei para ela, eu disse, pronto, eu quero ser igual a essa mulher, e eu tenho certeza que eu serei uma enfermeira de excelência. Então, nós convidamos a professora Lanúzia, né, vou fazer uma apresentação aqui da professora, ela é doutora em enfermagem, é professora da Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na realidade, ela é doutora em saúde coletiva, né, pelo programa de pós-graduação em saúde coletiva da UFRN, é mestre em saúde pública pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em saúde da família pela Faculdade Integrada de Patos, e em saúde mental e atenção psicossocial pela Universidade Estadual da Paraíba, né, é graduada em enfermagem pela UEPB, né, a faculdade que nos formou, e é membro do grupo de pesquisa Qualidade do Cuidado e de Ensino em Saúde da UFRN. Né? Então, a professora Lanúzia, ela vai proferir palestra de abertura, né, sobre a saúde mental dos profissionais de enfermagem em tempos de crise. Então, professora Lanúzia, seja muito bem-vinda, é a primeira vez que você está conosco, né, mas digo que as portas, a partir de agora, estarão sempre abertas, e é um prazer, sempre um deleite ouvir ela, que é uma das referências em saúde mental no Brasil, né, e é nossa professora aqui da Escola de Saúde da UFRN, e está sempre aberta para fazer essa parceria com o UniRN, né, com o nosso centro universitário, que é melhor ainda. Então, professora, seja muito bem-vinda, com a palavra toda sua. Muito obrigada, Juliana, boa noite. É que palavras carinhosas você me traz, né, mas não sou referência a nível de Brasil, sou alguém que gosta de saúde mental, tenho estudado e me debruçado sobre isso há algum tempo. Fico muito grata pelo convite, seria impossível negar a você, em tempo também, a professora Michele, que foram minhas alunas, e aí agora vejo também que a Ilha faz parte, né, desse corpo docente. Cumprimento o professor, reitor Daladier, a professora Ângela e os demais professores, discentes e alunos, que a gente possa discutir um pouquinho sobre saúde mental, tema realmente tão relevante, tão pertinente para todos nós, profissionais de saúde ou não, docentes no ensino remoto, né, que tem sido extremamente desgastante para nós também, para os discentes. Eu fiz uma breve apresentação só para nos nortear na conversa, mas aí eu peço a Juliana que, caso vá apresentando alguma necessidade de diálogo, né, a gente vai fazer um diálogo, uma conversa, pode ir interrompendo ou vendo o que está sendo posto no chat. Nossa proposta é conversar sobre. E aí Juliana falou, vamos falar sobre saúde mental das pessoas, né, dos profissionais de saúde em tempos de pandemia. Apesar do tema ser muito caro e muito pertinente, é muito desafiador, né? Como falar de saúde mental em pandemia? Se a gente ainda tiver alguma saúde mental, né, há de ser objeto de estudo. Mas, enfim, vou colocar aqui a apresentação para a gente conversar um pouquinho sobre. Em tempo também, Saldo, você disse, né, que alunos recém-chegados, que coisa boa, que aproveitem o curso da melhor maneira, o tempo voa. Alunos que agora ingressam na universidade, muito em breve serão colegas de curso. Né, Juliana e Michele foram minhas alunas, e, de fato, agora já são professoras, doutoras, né, e é um orgulho vê-las. Assim, já denunciei a idade, né, de ser professor de moças assim, mas também muito me alegra. Apareceu para vocês?
Ainda não, Lanúzia. Ah, tá, apareceu agora. Pronto, então vamos lá. Qual é o meu lugar de fala, né? Porque que eu aceitei vir discutir um pouquinho sobre saúde mental dos profissionais de enfermagem, qual é a minha leitura sobre isso. Alunos que estão ingressando na faculdade agora, vocês vão ver que ao longo do curso, alguma coisa desperta mais dentre tantos. A gente precisa estudar sobre tudo, aprender sobre tudo, cuidar, mas em cada área tem algo que desperta ainda mais, né? O nosso coração, os enfermeiros, né, e médicos na sala sabem disso. Às vezes a gente se encanta por saúde da mulher, por saúde materna e infantil, por urgência e emergência, e esse meu encantamento inicial foi de fato inicial no ano de 2002, quando eu ingressei na universidade, e foi para a saúde mental. A gente tinha na UEPB, eu não sei se na época de Michele e Juliana ainda existia isso, mas era só reconhecer os serviços, chamava seminários, a gente ia aos serviços e para entender um pouquinho da estrutura, do processo de cuidado. E me encantou a subjetividade, né, daqueles indivíduos, a singularidade do cuidado. E daquele tempo eu já me identifiquei, né, com esse tipo de leitura, com esse tipo de conhecimento. Né, fiz a graduação e fui trabalhar. A minha primeira oportunidade de emprego foi na estratégia de saúde da família, em um município vizinho a Campina Grande, um município chamado Barra de Santana, que até hoje ainda é o meu exemplo de sala de aula, no qual eu trabalhei durante 7 anos, tanto na assistência quanto na gestão. Coincidentemente, nesse município, tinham ido morar muitas pessoas egressas do manicômio João Ribeiro, que era um manicômio mais ou menos paralelo ao manicômio Dr. João Machado, aqui de Natal, e que havia sido fechado no ano de 2001. Então, esse manicômio foi fechado, os pacientes, né, voltaram para suas famílias e muitas voltaram para o local, né, de suas famílias, que era uma coincidência, Barra de Santana. A partir daí, para melhorar esse processo de cuidado, para me instrumentalizar enquanto enfermeira da estratégia de saúde da família, eu fiz, né, a especialização, depois oportunamente o mestrado, quando trabalhei com saúde prisional, e a saúde prisional me elencou muito o quanto não se faz saúde presa, né, não existe possibilidade de saúde mental privado de liberdade, tanto é que a nossa saúde mental está um pouco fragilizada em virtude de estarmos, né, cerceados da nossa liberdade de ir e vir, ou de ter contato mais próximo, ou de ver o rosto uns dos outros, sem ser unicamente pela tela, né, ou de abraçar. E aí, no doutorado, continuei trabalhando com saúde prisional, mas a saúde mental das pessoas privadas de liberdade. Tenho me dedicado a isso e pensado um pouco, né, sobre estratégias de cuidado, sobre a qual vou dividir um pouquinho com vocês. Passa. Estou aqui, gente, aguardando o meu computador responder o meu comando. Nem os computadores estão mais aguentando, né? Tanto tempo de tela de ensino remoto. Não sei vocês, né, da UNRN, mas eu estou bem cansada. Não passa, não, para vocês? Não. Para mim também não. Eu vou interromper o compartilhamento e colocar novamente. Mas, em síntese, quando a gente pensou, né, o que falar de saúde mental para... Eu interrompi? Interrompi, né? De saúde mental para os profissionais de enfermagem, primeiro pensar como é o processo de trabalho do profissional de enfermagem. Para além da pandemia, né, já não havia um certo desgaste, né, no ser, no fazer do profissional de enfermagem? Poxa, não está passando. Juliana, vai passar. Começou, foi. Vá, meu filho, em nome de Jesus. A saúde mental dos profissionais não passa para mim. Eu acho que eu vou mandar para a Juliana pelo WhatsApp e ela tenta passar para vocês. Pode ser? Vou colocar. Pode sim, pode passar. Ou eu vou falando sem projetar também, né? Não, mas fica estranho. Tá bem, ainda bem, a gente está acompanhando. Você pode ir falando e aí eu projeto aqui assim que chegar. Não tem problema. Vou falando, mas... Ela tem que fazer as duas coisas. Só um instantinho. Então tem que esperar um pouco que ela faça. As agruras do ensino remoto, né? Mas é assim, as tecnologias, a gente falha, as tecnologias também falham às vezes. E aí a diferença, né, do fazer e do ser humano, que falha também, né? Mas que precisa de criatividade, de segundo plano, terceiro plano. Só um segundo que eu vou passar para a Juliana pelo WhatsApp e você projeta, pode ser?
Pode sim. Pronto, só um instantinho, gente, só um minutinho. Eu não sei se é a internet, no turno da noite, que já fica mais lento. Terça-feira passada eu participei de uma live, caía tanto, caía tanto. Ainda bem que o pessoal aguardou, só um minuto. O curso da UniRN tem quantos anos? Vocês estão dizendo que tem várias semanas de enfermagem, né? Então já é uma trajetória bem consolidada. Isso, nós já estamos na 16ª semana de enfermagem, né? Essa é a 16ª. Que coisa boa. De formação de profissionais de qualidade. Realmente é a internet que não está me ajudando. A internet, nesse tempo de mundo virtual, é muito sobrecarregada, e então fica lenta no Brasil inteiro, eu soube. Fica. Também esse horário, né, Daladi? Esse horário É esse horário muito usado, aí sobrecarrega, não tem jeito. Né? Mas vai dar certo. Só um instantinho que Fique à vontade, professora. Não, fique bem tranquila, que nós já estamos acostumados com essas... imagino. Viu? Faz parte, estamos acostumados com esse tipo de... A gente também, né, na escola de saúde, tem passado alguns aperreios por dificuldade de acesso, às vezes nosso, às vezes dos discentes, mas com boa vontade tudo se ajeita. Estou enviando agora, aí você projeta, aí fica mais fácil. Pronto, chegou aí no seu WhatsApp. Professora Cristina, eu fui ali no site fazer uma cola, mas com certeza você deve saber bem. Eu acho que o ato, né, a portaria do ministerial da autorização do curso é de 2005. Então, eu acredito que realmente... A portaria de 2005, mas o curso iniciou em 2006. Pronto, é isso mesmo. Começou já com a semana de enfermagem, já no seu primeiro ano, já, né? Exato. Eu fui colar, né? A senhora já sabe tudo daqui, ó. Aí eu fui lá no site procurar essa portaria e achei o 2005. Pronto, gente, eu enviei, né? Juliana vai abrir, espero que aí passe e vai. Só para a gente se nortear um pouquinho. Do contrário, eu vou utilizando e a gente vai conversando do mesmo jeito. Vamos nos inspirar em Paulo Freire, né? Claro. Se ele tentava, né, dar aula no meio ambiente, o que é que a gente não tenta fazer também? Pronto. Pode ir passando. Obrigada. Bom, então, quando a gente pensou um pouquinho, né, sobre a saúde mental dos profissionais de enfermagem para além, anteriormente, do processo de pandemia, é preciso entender que a enfermagem, como outras profissões da área de saúde, tanto tem sua beleza, né, sua imensa relevância, quanto também é permeado por algumas dificuldades. Por exemplo, é a quarta profissão no ranking com relação ao estresse, isso nos serviços públicos, né? Isso foi um estudo longitudinal feito a nível de Brasil, e aí não tem o comparativo de enfermeiros que trabalham nos serviços privados, mas a gente imagina que também, né, tem um grande, que ocupe um dos primeiros lugares nesse ranking. A gente sabe ainda, pode passar, da sobrecarga de trabalho, de um ambiente de competitividade que não é inerente unicamente da enfermagem, mas desse modelo, né, neoliberal, competitivo, de todas as profissões, em que a gente precisa correr muito, produzir muito. Eu acredito que vocês todos têm essa impressão de que você começa o dia com uma lista, um checklist de atividade que nunca cessa, termina a noite e você ainda não concluiu, né, concluir todas essas atividades, porque é um meio, né, do mundo pós-moderno que muito produz, que muito é exigido de produzir, e aí impulsiona, infelizmente, essa competitividade, não inerente só dos profissionais de enfermagem, mas que também nos atinge. Por vezes, condições de trabalho precária, ainda com valorização social e retorno financeiro aquém do esperado, e
sobremaneira aquém do merecido. Não é à toa que a gente está, enquanto categoria profissional, discutindo e lutando pelo piso salarial, né, que é extremamente importante e acredito que vai ser falado nessa semana de enfermagem. Então, tudo isso associado ao próprio processo de cuidar, de estar perto de alguém na terminalidade da vida, às vezes com impossibilidade terapêutica, que sente dor, que sente frio, comove, né, mexe. Ainda que você cuide da melhor maneira possível, isso reflete na sua saúde mental e na qualidade de vida, se não desenvolver estratégias de resiliência, de autocuidado, dentre outras coisas. Então, a saúde mental dos profissionais de enfermagem já requer estudo, já vem sendo avaliado há bastante tempo, por turnos de trabalho, pelos trabalhos noturnos, pela necessidade, em virtude do retorno financeiro ainda ser insuficiente em algumas questões, de precisar trabalhar em 2, 3 instituições, né, o que diminui a possibilidade de pausa, de descanso. Então, todos esses indicadores, né, todos esses fatores predispõem já uma dificuldade de manter a qualidade da saúde mental da equipe de enfermagem. Pode passar. E aí, sobre isso, antes da pandemia já tinha sido objeto de estudo. Por exemplo, o estresse entre os membros da equipe de enfermagem foi um estudo que resultou de uma tese de doutorado. Na conclusão, ele diz: evidenciou-se que o estresse é um evento presente no cotidiano dos profissionais de enfermagem, apresentando-se entre outros setores em diferentes proporções, sendo a fase de resistência mais representativa, e aí, só para elucidar, que é inerente da nossa profissão. Estresse por estresse, todo mundo passa, né? A gente vivencia situações de estresse. O estresse, inclusive, é o que nos move, né? O que faz a gente levantar, é o que faz a gente correr se for, né, em uma situação de perigo, é o que nos dá movimento ao longo da vida. Mas se mantém em situação de estresse durante muito tempo, seja pela profissão, seja por causa da pandemia, seja por questões financeiras ou tantas outras coisas, né, vai prejudicar, desenvolver transtornos, como, por exemplo, o síndrome de burnout e outros adoecimentos. Mas só para elucidar que a saúde mental da equipe de enfermagem já era alvo de estudo e já devia ser alvo de discussão muito antes da pandemia. Pode passar. E aí uma série de outros estudos, por exemplo, transtornos mentais associados ao trabalho em profissionais de enfermagem, uma revisão integrativa brasileira. E aí fala, por exemplo, da questão da insônia, do abuso de álcool e outras drogas por profissionais de enfermagem, da diminuição da qualidade de sono, da ansiedade, da depressão. Vou passar. Síndrome de burnout, que é um nome muito associado aos profissionais da área da saúde, e que vocês vão ver, né, estou me referindo aos discentes do início do curso, mas aos demais que aqui estejam, né, vai ser alvo de estudo para que a gente tenha estratégias e não desenvolva burnout, né? Mas síndrome de burnout, satisfação no trabalho em profissionais de uma instituição hospitalar. Outro estudo que identifica a ideação suicida, estados depressivos e satisfação no transtorno entre profissionais de enfermagem da urgência e emergência em hospitais do Rio Grande do Norte. Também acho que uma dissertação de mestrado. Pode. Uso de álcool e outras drogas, né? Álcool e comportamento de saúde entre profissionais de enfermagem. E estresse e síndrome de burnout em profissionais de enfermagem. Todos esses estudos são estudos que antecediam a pandemia de Covid. E aí não se assustem e pensem, nossa, a enfermagem é adoecedora. As profissões, o processo de trabalho, a vida na coletividade, neste cenário em que a gente vive, é adoecedor. Mas a gente precisa estudar sobre, discutir sobre, desenvolver estratégias individuais e coletivas para esse enfrentamento. Qual o problema? Muitas vezes a saúde mental foi renegada ao último plano. Né, como se pensar saúde mental é porque você é fraco, se discutir alguma queixa, alguma sensação, é porque é ingrato, porque tem pouca fé, né? Historicamente, a saúde mental foi, dentre as áreas da saúde, aquela menos pensada. E aí não é à toa que agora que a gente começa a discutir, a falar cada vez mais sobre a importância da saúde mental. E a pandemia de Covid, embora muito nefasta em imensos, né, aspectos econômicos, sanitários, epidemiológicos, trouxe esse tema, né, e tornou muito relevante, porque o que antes era do escopo daquela pessoa com transtorno mental severo que ficava internado no hospital psiquiátrico, passou a ser algo do discurso do nosso cotidiano, né, de acordar e ter medo, acordar e ter ansiedade, de acordar e ter receio.
mas que no âmbito de todas as profissões e também na profissão de enfermagem já antecedia a pandemia de Covid. E aí chega, né, março de 2020, a pandemia decretada. Como pensar a saúde mental dos profissionais de enfermagem em tempos de pandemia de Covid? Pode passando. E aí, não sei se vocês conhecem esse meme de Nazaré, né, que tem sempre nas redes sociais, ela pensando como garantir saúde mental na pandemia. E aí, a gente pensa no nosso próprio cenário, né? Eu não sei se dentre as 64 pessoas que estão na sala nesse momento, há alguém que trabalha. Sim, porque eu vi que tem alguém de máscara, né? Então, tem alguém que é aluno e que já está inserido no mercado de trabalho no âmbito da saúde. Mas ainda que não o fizesse, né, a gente já deduz e já imagina quantos medos, quantas ausências, quantas despedidas, né, quantos problemas econômicos, inseguranças, medo do porvir, e aí como garantir saúde mental para a equipe de enfermagem em tempos de pandemia. Pode passar. É um tempo de desafio, de incerteza, de medo, e que inclusive, pode passar, Juliana, e que, inclusive, tem as fases da pandemia. Eu estava lendo semana passada sobre as fases da pandemia e como essas fases alteraram nossa saúde mental coletivamente. A primeira fase foi, apareceu uma pandemia a nível de mundo que tem repercussões respiratórias, e eu acho que a repercussão respiratória é o que todo mundo teme muito, né? É uma doença que rapidamente pode vir a óbito e se sentir sufocado, é algo, né, que ninguém gosta nem de imaginar. Mas aí, pronto, teve a primeira fase, foi decretada a pandemia, todo mundo ficou sem saber o que fazer, ficou dentro de casa, sem imaginar, né, quanto tempo ia durar. Alguns muito ingênuos acreditavam que a quarentena ia ser realmente 40 dias, alguns, né, apocalípticos diziam que ia ficar eternamente, que era o fim do mundo, mas a primeira fase foi a fase de muita insegurança e que aumentou sobremaneira os casos de ansiedade e de depressão, né, de busca por serviços de saúde mental, ainda que de forma remota. Aí chegou a segunda fase. Na segunda fase, percebemos que a pandemia não ia demorar, né, não ia ser tão rápida como a gente deduzia. E aí a gente começou a se acostumar, porque o ser humano tem uma capacidade de resiliência e de adaptação imensa. A gente se acostuma a tudo, tanto que a gente está aqui conversando, né, acostumados a usar o Meet, a usar o Zoom. E aí, na segunda fase, a gente se acostumou e disse, tudo bem, não é tão ruim assim, vamos assistir às lives. Aí a gente ficou assistindo live de todos os cantores possíveis e postando foto com a live, com a cerveja na frente, né, no Instagram, porque, não é tão ruim, estou vivendo só essa crise. Na segunda fase da pandemia, quando a gente, né, acostumou com aquele cenário, achou interessante usar máscara, começou a comprar máscara divertida, colorida, vamos nos adaptar. Terceira fase da pandemia, está demorando demais, né? Aí, na segunda fase, diminuiu os casos de depressão, de ansiedade. Na terceira fase, esse negócio está demorando muito, né? Não vai acabar mais. Vamos começar a sair um pouquinho? E aí começaram as aglomerações, né? As pessoas começaram a sair por necessidades econômicas, por questões familiares, mas também para respaldar a saúde mental. Quantas pessoas não dizem, eu só vou dar uma saidinha porque eu não suporto mais, eu vou endoidar dentro de casa. Só que a gente sai, mas não sai como saía antes, né? A gente sai e não vê o sorriso, a gente sai e tem medo de ser contaminado, a gente sai com culpa, porque ocorre, né? Quem sai e não tem culpa alguma, algum problema também já tem, né? A gente sai e sai pensando, será que eu me contaminei? Será que eu contaminei alguém? E aí, nessa terceira fase em que a gente sai, também tem casos de ansiedade, de depressão e de outras coisas. Aí, quarta fase, apareceu a vacina, pronto, estamos salvos. Graças a Deus, todo mundo se animou de novo. As vacinas têm uma efetividade, que coisa boa, viva, viva. Pouco tempo depois não tem vacina para todo mundo. Ou vai demorar muito a ter para todo mundo. Ou existem outros subtipos, né, de vírus, outras cepas que a vacina não é tão efetiva. Então, vejam que não é cíclico, a gente não fica em crise o tempo todo, né? A gente tem momentos em que a gente, que desespero, não, mas é possível sobreviver. Que desespero, mas é possível sobreviver. E esse ciclo na pandemia é o ciclo da nossa vida no cotidiano, né? A gente tem, por exemplo, imagine um término de relacionamento. Termina um relacionamento, tô péssima, vou morrer agora, né? Vou ligar para o ex fazendo um escândalo. Eu não, tô bem, vou para uma festa. Não acontece, aí dias depois estou triste de novo, quero de volta.
É assim que ocorre, né? A saúde mental, ao contrário daqueles processos de saúde-doença que a gente imaginava, adoece, melhora, cronifica, não tem aquela linhazinha que a gente aprendeu tanto, né, em epidemiologia. Em saúde mental, não, é diferente, vai e volta, vai e volta. Então, pode passar. Como pensar, né, saúde mental em tempos de pandemia, e outro meme que ela faz, com que forças que eu vou pensar saúde mental numa agonia dessa? Aristóteles dizia assim, quem não tem medo das coisas é porque não tem noção dos riscos dessas coisas. E aí, parafraseando Aristóteles, eu digo, quem não perdeu a saúde mental, né, não teve alguma alteração de saúde mental depois da pandemia, tenha certeza, já não tinha saúde mental nenhuma, então não tinha nem o que perder. É fato. Porque se a gente percebe o entorno, as dificuldades que são vivenciadas, e eu acredito, né, que todos que estão nessa sala já são muito privilegiados por aqui poderem estar, né, quantos não estão, quantos estão passando por dificuldades econômicas severas, quantas pessoas perderam familiares, então como não ter a nossa saúde mental afetada? Pode passar. E aí era aquilo, né, sobre Aristóteles. Então, para mim, o pressuposto é, quem não tem a saúde mental afetada nesse momento, pode ter certeza que você já não tinha muito, ou é uma pessoa muito iluminada, o Buda, do contrário, né, algum problema você já tinha. Pode passar. E aí, quando a gente fala saúde mental, a gente não está falando de ausência de transtorno, ausência de doença, né? Saúde, no geral, é muito mais amplo do que a ausência de doenças. Há muito tempo, a gente sabe que posso não ter um sintoma, posso não ter uma febre, posso não ter uma tosse, posso não estar com Covid, não necessariamente eu estou saudável, né? A saúde, ela tem vários entornos, a gente tem que ter qualidade de vida, tem que ter lazer, tem que ter transporte, tem que ter alimentação de qualidade. Do mesmo jeito, saúde mental. A saúde mental, ela não é, eu não sou esquizofrênica, eu não tenho um transtorno bipolar, eu não estou com depressão, mas não significa que, de fato, você tem saúde mental. É um conceito polissêmico, plural, e que diz respeito ao estado mental de sujeitos e coletividades. São condições altamente complexas que vão além da ausência de doença. Saúde mental significa um bem-estar, e que, conforme eu havia falado, é cíclico. Por vezes você está se sentindo muito bem, né? Ocorreram coisas muito boas, né? Você está com ótimas relações em casa, no trabalho, ou enfim, acorda assim, e há dias que não necessariamente. Nossa saúde, como um todo, no ciclo de vida, ela muda e ela se altera. Pode passar. Só que aí, em tempos de pandemia, né, essa saúde mental fica um tanto quanto afetada em virtude de sentimentos de desesperança, né? Pensem, né, em algum momento, neste período de 1 ano e 2 meses, vocês sentiram desesperança, desespero, medo que nunca acabe, né? Medo que a vacina não chegue ou que a gente seja cometido da doença antes da vacina, medo da morte, medo de pessoas próximas morrerem, quem tem familiar idoso, né? Sente muito esse receio, tem medo, inclusive, de visitar, né, pais e avós. Medo de ser infectado e de infectar os outros, desconforto em virtude do isolamento social, do isolamento físico, né, porque social a gente tem usado redes sociais demais, mas o afago, o abraço, o encontro, que é tão importante, a gente tem evitado e deve evitar, os impactos econômicos. Então, tudo isso reverbera, claro, na nossa saúde mental. Passa. Especificamente no âmbito dos profissionais de enfermagem, né, que se pressupõe estão na linha de frente, e quando a gente fala linha de frente, não são aqueles que unicamente estão em hospitais, mas quem trabalha na atenção básica, quem faz atendimento domiciliar, home care e tantos outros, né, espaços, urgência e emergência, tudo isso acaba por ser um contato mais próximo com o vírus, com o adoecimento, maior exposição, né? Então, maior risco de infecção pelo novo vírus, a possibilidade de que falte equipamento de proteção individual. Eu acredito que vocês também, né, têm amigos que relataram isso. Eu fui trabalhar e não tem a máscara correta, ou preciso usar aquela máscara durante muito tempo, ela perde a efetividade e ainda assim me falta esse recurso. Ventilador mecânico, insumos hospitalares, tudo isso vai potencializando, né, o sofrimento mental, o adoecimento mental da equipe de enfermagem nesse período de pandemia. Além disso, ocorre, por vezes, a necessidade de escolha. Se existem poucos recursos, os profissionais precisam escolher quem é que vai utilizar determinada tecnologia. E aí, se a gente é formado para cuidar, né, para salvar, para evitar a morte, para dar qualidade de vida, não a um indivíduo, mas a todo mundo que necessitar, gera sofrimento.
sem sombra de dúvida, você escolheu esse ou esse. Mas que vida é mais valiosa? Né? Todas são muito valiosas. Isso é muito adoecedor. E tem sido relatado em vários estudos, né? Da grande maioria de estudos, os que mais denunciam esse sofrimento mental dos profissionais de saúde, não só de enfermagem em tempos de pandemia, é isso. Pouco recurso, poucos insumos, decidir quem vai utilizar e, consequentemente, né, decidir quem vive e quem morre. É uma decisão que não nos cabe. A gente nasceu para o cuidado, né, foi formado para o cuidado, é levado ao cuidado. Pode passar. E aí os estudos têm, né, embora sejam estudos incipientes, porque a pandemia começou agora, né, os estudos ainda são recentes, as publicações são recentes, mas tem denunciado o quê? Aumento da ansiedade dos profissionais de saúde, desejo, às vezes, de trocar de especialidade, piora na qualidade do sono, insônia, né, piora na qualidade, isso é quase redundante, aumentou, né, os casos de burnout, e aí isso faz com que as pessoas faltem ao trabalho, se afastem, por sua vez, né, se a equipe às vezes já é reduzida, ou não é reduzida, é uma equipe completa, e profissionais precisam faltar ou se afastar, aí a equipe fica sobrecarregada, né, aquele profissional sai adoecido, os que ficam se sobrecarregam e às vezes acabam por adoecer também. E outro indicador de adoecimento, né, que tem sido muito discutido, é o aumento do uso de psicotrópicos. Na verdade, a equipe de enfermagem tem acesso a muitos psicotrópicos e já os utiliza de forma equivocada. E aí, agora, em tempos de pandemia, né, a gente tem utilizado subterfúgios. Tem gente que diz, eu estou bebendo mais, mas também não estou fazendo outro lazer, então o jeito é beber em casa. Tem um impacto para a saúde. Né, tem gente que está tomando mais ansiolítico para dormir, mudando os hábitos, e às vezes não uma mudança saudável, há de ser pensado. Então, os estudos têm trazido essas questões. Pode passar. E aí, se a gente fala, né, de todos esses impactos na saúde, a gente precisa também pensar algumas estratégias de enfrentamento. E aí, quando eu conversei com Juliana sobre o que falar, eu disse, mas nem eu estou com saúde mental, como é que eu vou falar sobre saúde mental? O que eu vou sugerir, meu Deus, um milagre? Aí eu lembrei desse outro meme, minha vida é rir de meme, né, porque tem que rir da situação. E aí, eu não sei se vocês conhecem o coach dos fracassos, ele diz assim, nunca aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Então, não esperem de mim, né, um tutorial de como ter saúde mental, porque nem eu sei. Vou trazer algumas coisas, né, do que a gente tem encontrado na literatura, para que a gente possa discutir, mas pensem no quanto isso é subjetivo, né? O que faz bem, a Juliana não necessariamente faz bem a Michelle, não necessariamente faz bem a Ilha, não necessariamente faz bem a professora Fátima. Então, a gente tem que entender que estratégias de coping, né, e de enfrentamento são essas e ir buscando. Mas, enfim, não esperem que Dalai Lama não, por aqui não tá. Pode passar. E aí, quando eu fui pensando, né, existem estratégias individuais e estratégias coletivas de enfrentamento. Com relação às estratégias individuais, né, não falta nas redes sociais quem dite regras, né? Faça isso, faça aquilo outro. E de que busque esperança. Talvez seja essa a palavra. A gente está vivendo um momento muito apocalíptico, um momento de caos, um momento de dificuldade, mas aí a gente vislumbra o depois. É tanto que a gente está aqui estudando e trabalhando, né, galgando o nosso hoje, mas também pensando no nosso futuro. E aí, a primeira vez que eu ouvi alguém falar sobre estratégia de enfrentamento na pandemia foi uma pessoa da minha família que logo disse esse versículo, que acho que a maioria de vocês conhece, sendo cristão ou não, a gente conhece, que diz, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. É nessa perspectiva, nessa esperança que a gente, né, acha um pouco de acalento nesse momento em que abraçar se tornou arriscado. Pode passar. E aí, mais uma série de outros pensadores. A Monja Coen, que eu acredito que vocês conhecem, né, ela tem falado muito sobre saúde mental antes da pandemia e agora na pandemia. Ela tem uma frase que é assim, compreenda e aceite os processos, as crises, as suas crises e a do outro, e controle a respiração. Bora controlar. Pode passar. A gente controlando a respiração, mais ou menos isso. Socorro! Ai, meu Deus! Né, mas tentem, né? Dizem que uma das maiores estratégias de controle de crise de ansiedade é respirar corretamente.
Difícil é a pessoa conseguir respirar corretamente na crise de ansiedade, né? Esse é o dilema. Mas, enfim, Monge Coen nos indica assim. Leandro Carnal, que também tem sido, né, um dos professores mais conhecidos a nível do Brasil, e também tem falado, sido muito convidado, né, para discutir sobre saúde mental, ética e outras coisas em tempo de crise, tem a seguinte frase: essa é só mais uma das crises, rupturas e transformações pelas quais passamos. E essa crise também passará. A gente esperando a crise passar. Praticamente isso. O mundo pegando fogo e a gente, não, mas vai passar, vai passar. E a gente tem que esperar que vai passar mesmo, né? Porque senão, vai passar. Pode passar o slide. Padre Fábio de Mello, que também é muito conhecido. No desconforto da alma, grandes mudanças são gestadas. É mais assim. Aí as mudanças gestadas no período de pandemia é praticamente a grávida de Taubaté, né, gestando imensidão, né, de mudanças nesse período. Edith Eger, eu não sei se vocês conhecem, mas foi um dos livros mais fantásticos que eu li ultimamente. Ela é autora, é uma autora biográfica de um livro chamado A Bailarina de Auschwitz. Se não leram, se não conhecem, leiam. De fato, é uma experiência de vida tão significativa. Ela é uma idosa hoje, ainda está viva, e eu descobri procurando, assim, né, no YouTube, ela fez uma fala sobre esses enfrentamentos e contou a história da vida dela, não só no período do Holocausto, né, a bailarina de Auschwitz, porque ela foi prisioneira no campo de concentração de Auschwitz, sobreviveu, mas ela conta a trajetória de vida dela, não a partir desse sofrimento, mas dos enfrentamentos que ela conseguiu desenvolver, né, desse ensinamento, desse aprendizado. É uma leitura que eu super recomendo, é engrandecedora. E aí, uma das falas, dentre tantas muito importantes no livro dela é: nossas experiências dolorosas não são um fardo, são um presente, que nos dão a oportunidade de encontrar o nosso propósito e a nossa força. A gente olhando o presente que a pandemia nos traz. Eu queria outra coisa, mas me mandaram isso, vamos conseguir desenvolver, né, e entender como um presente. Fácil não é, mas são as grandes pessoas, as mais iluminadas, que conseguem essa resiliência. Pode passar. Padre Fábio de Mello diz também: aprenda a suportar os desertos. E aí, ó, o deserto. O próprio deserto não está mais suportando o deserto. Murilo Gun diz: tudo na vida é instável. Então, aceitemos, né? Aceita que dói menos e vai passar, né? Algumas coisas a gente consegue mudar e devemos. O que nos cabe mudar, a gente precisa mudar. Algumas coisas não dependem unicamente da gente. E aí nos resta esperar, né? Ressignificar e ter resiliência. Além disso, de forma individual, né, o que tem sido discutido e falado, né, estratégias de coping são: conecte-se à natureza, se não pode sair, se não tiver né, uma área de lazer, cultive planta, tem um animal, tem um bicho de estimação, né, conecte-se à natureza, tente manter exercício físico de forma regular. Isso é para a saúde mental, não só nesse período de pandemia, mas é uma das principais estratégias, né, porque libera endorfina, alguns hormônios que são muito importantes no enfrentamento da depressão, da ansiedade, do transtorno bipolar. Manter uma rotina organizada. No início da pandemia, a gente ficou sem saber o que ia fazer, né? De repente, não posso mais sair de casa, e isso tudo causa um caos. O caos do lado de fora, né, reverbera num caos interno. É tanto que eu não sei se vocês já tiveram a experiência de, por exemplo, visitar a casa de alguém com um transtorno mental muito severo, em crise. Está tudo um caos, é uma bagunça imensa. E é quase isso, né? Aquele quarto, aquela cozinha, aquela pessoa que não consegue se banhar, o caos externo é porque é muito caos interno. Então, manter uma rotina de vida, não estritamente rígida, mas manter rotina é cuidado em saúde mental. E evitar notícias em excesso, né? Ficar o tempo todo olhando o boletim epidemiológico, morreu 1, morreu 2, morreu 3, é muito adoecedor. Além disso, evitar fake news, né? Que além de nos trazer notícias equivocadas também comprometem a nossa saúde mental, seja com um fato inverídico de uma cura, de que é uma gripezinha, etc., etc., que pode nos prejudicar, como, né, trazendo informações negativas. Mas, enfim, isso são sugestões e pensamentos que têm sido utilizados como estratégias individuais. Lembrando que cada um de nós é extremamente subjetivo. O que nos acalenta, o que nos acalma, o que nos afaga é muito individual. Eu, particularmente, a coisa que mais me descansa é dançar. Né? Para mim, é o que mais faz bem para a minha saúde mental. Para outra pessoa, não necessariamente é. Então,
se olhe, se observe, se respeite, identifique as suas próprias relações com o outro, consigo mesmo. Diga não quando tiver de dizer não. Diga sim ao outro, se o sim para o outro não for um não para si mesmo. Mas a gente não pode pensar em enfrentamento, né, em saúde mental em tempos de pandemia, sendo a pandemia a maior crise econômica, sanitária, epidemiológica, ética, educacional e humanitária da nossa geração. A gente leu, estudou sobre a peste negra na escola, né? A gente estudou sobre a gripe espanhola, sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas a gente só leu sobre isso. Agora a gente está vivendo algo que é grande, global, então não é possível a gente pensar em saúde mental, né, estratégias para o cuidado individual quando o problema é global. E, ficou digitado errado, se as repercussões desta pandemia econômica, sanitária, epidemiológica, ética, educacional, humanitária, e, evidentemente, né, nos processos de trabalho dos profissionais de enfermagem, os enfrentamentos, eles também devem ser coletivos. Colocar a culpa ou a responsabilidade do cuidado unicamente no sujeito exime, né, os gestores, exime o governo, exime o Estado de uma responsabilidade que também é dele. Pode passar. E aí, de forma coletiva, né, se a gente pensa em saúde mental, em saúde dos profissionais de enfermagem, a gente precisa exigir, entender e compreender que os gestores precisam ter atitudes que, ao menos, minimizem o desgaste psicossocial desses profissionais. Que atitudes seriam essas? Alguns serviços já têm desenvolvido nessas estratégias, oferta de plantão de atendimento psicológico. E aí isso também tem que ser pensado para os discentes, né? Para os professores, para os profissionais no geral que tiveram suas vidas afetadas em tempos de pandemia. Sem sombra de dúvida, é uma responsabilidade, né, da gestão, e aí quando eu falo gestor, né, do serviço, do hospital, da clínica, mas também o gestor enquanto gestor do município, secretário municipal de saúde, do estado, né, o Ministério da Saúde como um todo. A gestão no SUS, ela é corresponsável, ela é dividida e ela deve ser, né, de corresponsabilização. Disponibilização de material online sobre redução de ansiedade, medo, desespero em momentos de crise. É importante também efetuar treinamento constante para intensificar a segurança na prestação da assistência. Não existe coisa mais angustiante do que você, né, ser colocado em um local em que você não tem ainda a segurança para executar determinada atividade. Isso é muito angustiante. Claro, terminei o curso, fui trabalhar em um lugar, a gente vai aprendendo, é normal sentir aquele receio, mas é preciso que os gestores se corresponsabilizem por isso. Coloca um tutor, alguém mais experiente para estar auxiliando, do contrário, é muito desgastante. Além de ter risco de acidente, né, além da gente ter que pensar na segurança do paciente, iatrogenia e tantas outras coisas, pensar também na qualidade do próprio indivíduo, né, que vai se sentir angustiado. Eu me formei, quando eu fui trabalhar, a gente pega o primeiro emprego que aparece, claro, né, porque a gente não vai perder a oportunidade. E aí, o primeiro emprego que eu fui foi para acompanhar estágio no centro cirúrgico de um hospital determinado em Campina. E aí me botavam para fazer coisas que eu nunca havia visto na graduação, e eu fazia, valei-me, meu Deus, ou eu morro ou eu mato, né, mas eu vou perguntar a alguém. Façam isso, minha gente. Não tenham receio dos desafios que a vida dá e vai dar, mas façam um procedimento com segurança, procurem auxílio, porque a responsabilidade, de fato, é imensa. Então, treinamento constante, inclusive, sobre questões de biossegurança, pensar também em, talvez, né, contratação emergencial de mais profissionais para diminuir a sobrecarga laboral e garantia de equipamento de proteção individual. O profissional pode fazer o yoga do mundo inteiro, né? Pode dormir bem, pode ter estratégias de lazer, mas ele chega, não tem EPI, não tem saúde mental que aguente, né? Você está morrendo de medo de ser contaminado, de contaminar alguém. Estratégias individuais não anulam as coletivas e as coletivas não anulam as individuais. Pode passar. Outra coisa que tem sido muito pensada e discutida é os profissionais de saúde mental têm que estar preparados para acolher os profissionais de saúde no âmbito da rede de atenção psicossocial. Que é essa rede de atenção psicossocial? Historicamente, as pessoas com transtorno mental, elas eram
né, colocadas em manicômios, né, vocês sabem. Ficavam em manicômios 20, 30, 40 anos, até que no final da década de 70, início da década de 80, ocorre um movimento chamado Reforma Psiquiátrica, que diz o seguinte: não é ético e não é justo que a pessoa com transtorno mental ela fique a perder de vista no hospital, no manicômio. E a ela é ofertada cuidado em serviços de base territorial. Quando eu falo, né, com os meus alunos, eu digo, se a gente sofrer um AVC, né, se Deus me livre, a gente não vai. Se a gente sofrer um AVC, ainda que a gente fique sequelado, a gente fique eternamente no hospital? Não, né? A gente retorna para casa. E é isso que se pensa, é o direito à vida, direito à existência de qualquer pessoa, tendo ela um transtorno mental severo ou não. E aí, o que seria essa rede de cuidado de base territorial? É a rede de atenção psicossocial, que desde a atenção básica, desde a estratégia de saúde da família, SAMU, maternidade, CAPES, dentre tantas outras coisas. Então, por isso que eu falo que saúde mental é transversal. Ainda que a gente tenha, né, nossas áreas de paixão, urgência e emergência, saúde da criança, saúde materna infantil, dentre tantas outras coisas, todos nós, né, vivenciamos questões de saúde mental entre a equipe, na nossa família, conosco. Então, é transversal a qualquer área que a gente se predispõe a trabalhar. Porém, o que tem se pensado? Que os profissionais da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, eles têm que ser capacitados para cuidar dos colegas de trabalho que vão adoecer. E essa RAPS tem que estar fortalecida para esse atendimento. Outra estratégia coletiva que a gente tem que exigir e cobrar dos gestores. Pode passar. É também necessário, né, incentivar as pesquisas sobre a saúde mental dos profissionais de saúde. É a partir do conhecimento científico que a gente consegue traçar estratégias baseadas em evidência, né? Não é aleatoriamente, eu vou falar qualquer coisa, vou sugerir qualquer coisa. A ciência está aqui, ela existe para nos apresentar estratégias, né, de cuidado corretas, de terapêuticas corretas, e essas pesquisas no âmbito da saúde mental dos profissionais têm que ser incentivadas. Pode passar. Outra coisa, né, que não nos foi dado historicamente e que é uma demanda extremamente relevante, não só hoje, mas agora mais ainda, são capacitações sobre psicoeducação, como manejar o estresse, como construir momentos de escuta e cuidado coletivo durante o plantão, durante o atendimento, e criaram o mito de que os profissionais de enfermagem, aliás, os profissionais de saúde, eles são anjos, eles são heróis, mas a gente não é. A gente é pessoa que cuida de pessoas, que temos demandas, que temos sofrimentos, né? Então, se a gente coloca o mito de que é um herói, o herói não sofre, né? O herói consegue tudo. E aí aquele herói adoece. Nós somos pessoas com demandas, com especificidades, com talentos, com habilidades, mas que a gente também necessita deste cuidado, necessita desse olhar, necessita desse aprendizado. Então, capacitações sobre isso, para implementar estratégias de saúde mental nos próprios serviços de saúde, na própria departamento de enfermagem da UniRN e em todos os outros, se faz necessário. Pode passar. Outra coisa, né, que é extremamente relevante e é importante falar é vacina para todo mundo, e ainda que os profissionais de enfermagem da linha de frente já estejam vacinados, seus familiares às vezes não estão. E aí é angustiante. Ainda assim, porque você pode não pegar a doença de forma grave, mas você pode transmitir. Exigir isso, né, a nível, exigir o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, vacina para todos e o mais rápido possível, é enfrentar e é pensar a saúde mental para os profissionais de enfermagem. Além disso, o projeto de lei, né, número 2564, que tem que ser, né, de fato, votado, e espero que seja, sobre o piso salarial da equipe de enfermagem. Nós trabalhamos muito, a gente merece reconhecimento social, mas também financeiro, para diminuir a sobrecarga de trabalho, para ter qualidade de vida, para ter oportunidade de compra. Não é favor, né? Exigência, porque nosso trabalho é muito relevante, socialmente falando, humanitariamente falando. Então, outra estratégia de forma coletiva. Pode passar. Além do mais, né, como eu havia falado, a gente acostumou e popularizou muitos termos da saúde mental. Estou cansada, estou estressado, estou triste, estou deprimido. Já ouviram, né? A gente fala desses termos com muita frequência. Estou ansioso. Os termos foram popularizados, mas não necessariamente a gente aprendeu sobre saúde mental.
é um dos componentes. Se a gente for olhar, não sei, né? Espero que não seja o caso, mas falando da instituição na qual eu trabalho, é um dos componentes mais curtos, é o com menor carga horária, é o que os alunos têm menos chance de ir para o estágio, é o que menos se discute, e aí tudo isso reverbera, né, no processo de trabalho do próprio autocuidado. Se a gente populariza os termos, sou ansioso, sou deprimido, sou bipolar, que também ficou muito comum, mas na verdade a gente não conhece, como a gente vai desenvolver estratégias de enfrentamento? Porque estigmas e preconceitos permeiam a saúde mental. A gente, às vezes, sente vergonha de dizer sobre o nosso sofrimento, a gente sente vergonha de dizer, porque entende como fraqueza, entende como falta de fé. E aí, aquele exemplo que eu já mencionei, o profissional de saúde é um herói. Então, o herói não chora, o herói não sofre, o herói não requer cuidado. Mas a gente é pessoa, a gente precisa de colo, a gente precisa de escuta qualificada para as nossas próprias demandas. E isso a gente também deve exigir. Mas para exigir, a gente tem que se informar. Pode passar. E aí, essa falta de informação faz com, por exemplo, né, se a gente sofre um acidente e corta a perna, no instante todo mundo vê e valoriza aquele corte. Vamos logo, vamos fazer uma sutura, vamos para pronto-socorro, vamos tomar um remédio. Quando é um sofrimento que não é palpável, não é olhado, enquanto não aparece o agravamento dele, às vezes não se busca auxílio. E aí, quando vai buscar, é porque já está muito grave, né? O que poderia ser resolvido com rapidez, com agilidade, às vezes sem intervenção medicamentosa, inclusive, vai precisar de medicamento forte, de medicamentos que têm efeitos colaterais. Então, buscar informação para que a gente possa ter ação o mais rápida possível. Pode passar. E aí, nessa perspectiva, já, né, aproveito a oportunidade de estar falando para vocês, a gente já está terminando, porque eu sei a questão da hora. Existe um projeto que eu coordeno, e aí convido vocês a conhecerem. É um projeto de extensão, né, da Escola de Saúde no Instagram, ele chama Infinitamente UFRN. Depois eu coloco no chat que quem tiver Instagram, principalmente os alunos que quiserem conhecer, por que a gente pensou esse projeto? Esse projeto foi nascido na pandemia, quando a gente começou a receber muitas demandas dos alunos com relação aos seus medos, às suas ansiedades. E aí a gente pensou, por que não ocupar, né, as redes sociais para falar de saúde mental? A gente, né, não tem mais como fugir das tecnologias, então tem que utilizar as tecnologias da melhor forma possível para informação de qualidade. E aí, nesse Instagram, a pronúncia está ótima, nesse Instagram, a gente dá dicas de saúde mental no geral, de livro, de filme, de evento. E o público-alvo, ele não é profissionais de saúde, nem discentes da área de saúde. É no geral. A gente acha que saúde mental é para todos e a informação é para todos. Então, assim, a linguagem a gente tenta fazer o mais acessível possível para discutir, dar dicas de sugestão de livro, enfim. Então, quem tiver Instagram e quiser nos acompanhar, depois eu coloco pode passar, no chat. Mas é para discutir sobre e aprender sobre. E aí esse artigo ele foi publicado em 2021, aliás, final de 2020, faz um compilado disso que a gente discutiu. Estratégias de enfrentamento e coping, que é a mesma coisa, sinônimo do estresse ocupacional utilizadas por profissionais de enfermagem no ambiente hospitalar. Né? Foi feito um scoping review. Que estratégias eram essas? Lembrando que essas publicações foram anteriores à pandemia de Covid. O estudo foi publicado agora, mas referente a, né, foi uma revisão de estudos que tinham sido feitos anteriormente. E aí, considerando que a equipe de enfermagem desenvolve burnout muito, estresse muito, diminuição da qualidade de sono muito, que estratégias têm sido utilizadas? Tem várias, né? Tem estratégias individuais, autocuidado, prática integrativa, né, massagem, aromaterapia, e também questões coletivas, suporte social. Existe um grupo de escuta terapêutica no local de trabalho? Né? Existe um profissional responsável por acolher essas demandas e saber direcionar? Capacitação também. Né? A gente precisa se capacitar para tudo. A gente precisa se capacitar para fazer um curativo, para administrar uma medicação, para tantas outras coisas. Por que a gente não busca capacitação também para o autocuidado? O autocuidado em saúde mental, para cuidar do outro, mas para cuidar de si também. Suporte organizacional, e aí eu só queria frisar
que nesse artigo eles, né, conseguiram elencar as estratégias negativas. Quando o estresse é muito alto, o burnout é muito alto, e o indivíduo, nem individualmente, nem coletivamente, consegue práticas de autocuidado, etc., busca as estratégias negativas, que são aumento do uso de substâncias, né, que vão trazer malefícios à saúde, seja o tabaco, seja álcool e outras drogas, seja os psicotrópicos, né, tão conhecidos, ou ainda o distanciamento de afetos, ou a negação do sintoma. Pessoas que nitidamente estão adoecidas, e você diz, está precisando de alguma coisa ou não? Mas você vê, né, você vê pelo semblante, você percebe pelo comportamento, que se recusa a conversa, a dialogar, isso é uma estratégia negativa, é o que a gente deveria evitar. Mas é um compilado, né, desses enfrentamentos que podem ser utilizados. Pode passar, a gente está já terminando, viu, minha gente? E aí, só para a gente concluir, né, de todas essas estratégias de coping, estratégias de enfrentamento que podem nos auxiliar na saúde mental, da equipe de enfermagem, dos discentes de enfermagem, dos profissionais do curso de enfermagem, no geral, no caso, é a valorização das relações interpessoais. Apesar da relação com pessoas ser o que há de mais difícil, né? Porque às vezes dizem que a gente pensa, meu Deus, sorte teve um náufrago que ficou numa ilha um tempão no maior sossego. Mas também, sem as relações humanas, a gente não cresce, não evolui, é o que nos dá sentido, né? O que nos traz motivação, alegria, é o estar com o outro. Então, desenvolver relações interpessoais que sejam afáveis, agradáveis, baseadas na empatia, no pertencimento, é o que mais cuida da nossa própria saúde. Claro, vou gostar de todo mundo? Não vou, nem é obrigado. A gente tem que ter atitudes, né, que nos mantenham boa convivência. Até porque a profissão de enfermagem é uma profissão que trabalha multidisciplinar, que trabalha em equipe, que trabalha com outra e que trabalha com a diferença. Tem profissionais de saúde que trabalham em laboratório, às vezes, e eles vão estar sozinhos, né? Ou com pouca gente. A enfermagem nunca vai ser assim. A gente trabalha com a própria equipe, que já é fracionada, a gente trabalha com o técnico, o enfermeiro, técnico, auxiliar, às vezes, com o profissional médico, com tantos outros profissionais, e no contato direto com o paciente e com o familiar, que também não é fácil. Então, desenvolver capacidade de comunicação terapêutica, de equilíbrio, inteligência emocional, é algo que a gente devia aprender na escola, inclusive. A gente aprende matemática, português, ciências, trigonometria, coisas que às vezes a gente não entende nem para que aprender, o que não sabe mais nem usar. E a gente não discute na infância como desenvolver estratégias de comportamento e de relações interpessoais. É uma lacuna que nós levamos ao longo da vida. Inteligência emocional devia ser algo estudado e discutido da infância para a vida. Relações interpessoais é o que leva o sossego, mas também é o que traz de volta. Pode passar. Então, se torna, isso é fato, e aí não é um fato, não é uma hipótese que eu estou trazendo, estudos trazem isso, que se torna mais resiliente, né, aquele profissional de enfermagem que, embora o mundo esteja caótico, existam muitas ausências despedidas, o ambiente no qual trabalha, né, a empatia. É claro, né, a gente gosta de ser acolhido, né, a gente precisa desse acolhimento. Tem gente que olha para a gente, eu lembro que eu disse isso a Michelle uma vez, eu dei aula às meninas, na verdade eu não era professora, eu era aluna do mestrado, e aí eu fui dar aula no estágio de docência, morrendo de medo da minha própria orientadora, claro, né? E aí eu dava aula e Michelle olhava para mim com uma candura, com respeito, respirava. Não tem gente que olha, Juliana também, que olha com conforto, tem gente que mata a gente só em olhar, né? E isso nos machuca. Então, desenvolver isso, essa comunicação terapêutica, comunicação essa que não é só na fala, tem gente que lhe mata só lhe olhando, né? E tem gente que lhe abraça também só lhe olhando. Pertencer a algum lugar, saber que eu existo naquele lugar, eu sou aluna da UniRN, ter orgulho disso, dar substância para enfrentar os desafios, o ensino remoto, a internet, não sei o quê, pertencer a algo, é muito importante. E saber quem está ao lado nas trincheiras. Luta a gente vai ter o tempo inteiro. Quando passar a pandemia de Covid, espero que passe, a gente vai ter outros enfrentamentos, sejam individuais, familiares ou coletivos. A gente sempre vai ter, mas saber quem está junto, né, ajuda muito. Quem é que está aqui comigo? Descobrir isso é muito importante. Pode passar, Juliana.
E aí esse estudo, né, de 2021 fala: o estresse é a saúde mental de profissionais da linha de frente da Covid em um hospital geral. Fala tudo o que causa estresse e o que causa, né, causa estresse, aquilo que eu já havia dito: falta de EPI, sobrecarga de trabalho, medo de adoecer, medo de perder o emprego, medo de perder o... É Romeica, será que ela quer perguntar alguma coisa? Não sei, acho que talvez tenha ligado o microfone sem querer. Medo de perder o emprego, etc, etc, etc. E aí o que causa saúde mental? E aí no artigo dizia assim: o que causa saúde mental é estar numa equipe em que eu me sinto respeitada. Olha aí, relacionamento interpessoal é o que mais melhora. O que mais melhora, tá certo, né? É o que melhora a nossa qualidade de vida, a nossa saúde mental, nosso sono, é o que faz a gente acordar e faz, ótimo, vou trabalhar na UniRN, lá eu me sinto respeitado. Eu vi que alguém colocou no chat, é um ambiente acolhedor. Isso é estratégia de saúde mental. Que coisa boa de ouvir isso. Né? O que faz, aquela pessoa segura minha mão nos momentos de dificuldade. E a gente deve se aproximar de pessoas assim, estar em instituições assim, porque as intempéries da vida, né, não vão passar. Né? A gente enfrenta um e aparece outro. Pronto, acho que eu estou já concluindo mesmo, estou enganando todo mundo, né? E aí, a ajuda, ela pode e deve vir de fora, né? A gente viu estratégias de coping, né? Pedir aos gestores, não sei o quê, né? Lutar. Isso é extremamente importante também. Mas, às vezes, as estratégias vêm de dentro. Formar um grupo, né, de apoio. Às vezes, no WhatsApp mesmo. Vamos conversar, vamos dizer do nosso dia, do nosso cotidiano. Às vezes, é potencializador de saúde mental. Vou dar como exemplo o Humanizarte, que é outro projeto de extensão que a gente tem, e que agora não está ocorrendo em virtude da pandemia de Covid, mas em que os alunos, né, do curso de gestão hospitalar iam fazer expressões artísticas no UOL. E aí eles iam, cantavam, interpretavam. O foco era levar qualidade de vida para os pacientes. No final, a resposta que a gente estava tendo era que os profissionais da enfermagem estavam se sentindo revigorados, porque eles entravam na brincadeira, diziam, deixa que eu canto, deixa que eu toco. Ou seja, né, às vezes a gente tem potencialidades, na gente mesmo, um toca, um canta, um conta uma anedota, um é bom de poesia, coisas assim simples que nos faz bem, que se a gente compartilhar pode fazer bem para o outro também. Então, a gente pode e deve exigir estratégias, né, de enfrentamento coletivas, mas a gente também coletivamente, no pequeno grupo, pode tentar desenvolver também, né? Vamos pensar a saúde mental para a UniRN. Bora, o que é que a gente pode fazer? Pode passar. O que eu preciso, né? Qual é a minha dificuldade e o que é que eu posso oferecer? Porque necessidade nós temos, mas também potencialidade a gente tem também. Salvo engano, Juliana toca violão, parece que eu vi. Ou eu estou enganada? Não sei. Acho que eu vi no Instagram. Aí podem pedir para ela tocar, vai que é mesmo. Pode passar. E aí, por fim, agora é por fim mesmo, nada mais terapêutico na nossa vida do que o afeto, do que a afetividade, do que o acolhimento. E do saber entrar e saber sair. Né? Juliana disse, olha como a vida vai, dá a volta e a gente se encontra. Relações de afeto, porque imagina, eu odeio aquela Lanusa, eu odeio Juliana. Que coisa desgastante. A gente encontra e reencontra. Então, quanto mais afetividade a gente desenvolver, né, mais a gente vai conseguir enfrentar as intempéries da vida. Então, fica de dica, o que vocês têm de potente, o que é que vocês podem oferecer no próprio âmbito da instituição, da UniRN, para desenvolver a saúde mental. E algumas das referências, finalmente, agora eu acabei mesmo. E, por fim, uma frase de Cicely, eu não vou nem pronunciar, que minha pronúncia é horrorosa. O sofrimento, ele só é intolerável quando ninguém cuida. Ela é enfermeira, médica, assistente social e foi a pioneira do cuidado paliativo. Né? Eu acho que Florence, tão bem defendida, né, pelo professor, é um grande nome da enfermagem, e outro grande nome da enfermagem de tantas outras profissionais da saúde, Cicely, acho que é Sandres. Ela que diz, ainda que não seja possível a cura, é possível o acolhimento e o afago. Então, a gente está vivendo um período de pandemia aí, ainda que não seja possível tudo que a gente gostaria de uma aglomeração, não vamos, né? De uma diversão coletiva, do forró do São João de Campina Grande esse ano, que a nós faz muita falta, ainda que não seja possível, a gente consegue se cuidar mutuamente e aí torna
tolerável esse período que vai passar, eu acredito nisso. Então, muito obrigada a todos. Enfim, estou aqui à disposição. E obrigada pela paciência. Eu passei muito do tempo, desculpa, porque eu me empolgo. Boa noite. Obrigada. Eu vou botar Lanúzia, foi tão incrível que eu não vi nem o tempo passar. Então, não precisa nem pedir desculpa, porque, de fato, foi, como você diz, né? Acho que essa palavra é sua cara, revigorante, né? Então, na realidade, era exatamente isso que nós esperávamos, né? Que você trouxesse para os alunos, que alguns, na realidade, acho que a maioria são técnicos de enfermagem, né? Ou já trabalham no serviço, ou algum familiar trabalha no serviço, e é tão interessante porque eu ministrei uma disciplina esse semestre para os alunos ingressantes, que é de introdução à enfermagem, né, que é concepções de história da enfermagem. E nós falamos sobre Florence, falamos sobre a atuação do enfermeiro, e um desses pontos era, por que você escolheu a enfermagem? Então, essa pergunta é uma pergunta que eu faço ao aluno ingressante e ao aluno que está se formando, porque além do prestígio social que não existe, né, nós estamos lutando por uma carga horária de trabalho digna, por um piso salarial digno, que já está há 20 anos no Congresso Nacional e nunca foi avaliado, agora que está em trâmite, né, porque nós não temos piso salarial. Então, são lutas e lutas que a profissão vem enfrentando, e aí, diante de um cenário desse, em que é colocado em xeque, né, o cuidado ao outro, e a enfermagem, ela vem como um protagonismo, né? Então, a saúde mental, tem muitos projetos falando assim, cuidando de quem cuida, né? Então, eu acho que a sua fala, ela foi muito gentil nesse sentido, né? E despertou, talvez, nos alunos da graduação, essa reflexão, né? De que o acolhimento, essa relação interpessoal, o cuidado com o outro, que é para além do doente, né, mas daquele que faz parte da minha equipe, daquele que divide o dia a dia comigo. Então, o que você trouxe na sua fala são muitos valores que nós empregamos aqui no curso de enfermagem do UniRN. Então, você falando e trazendo aqui algumas memórias do que nós já discutimos em seminários de integração, do que a própria instituição oferece, né, para você ter ideia, nós lançamos hoje o plantão psicológico das clínicas integradas, que eu acredito que Romeika, que é a diretora das clínicas integradas, estava por aqui. Eu ouvi você pronunciando o nome dela. Eu estou aqui. Oi, Romeika, seja bem-vinda, boa noite, né? E Romeika é a diretora das clínicas integradas, e hoje nós lançamos o plantão de acolhimento psicológico, né, que é uma atividade do curso de psicologia, e as vagas esgotaram em menos de 3 horas. Então, isso é o maior retrato de que a instituição, tanto internamente quanto externamente, preocupa com esse acolhimento social, né, com a oferta de serviços que, de fato, melhorem a saúde mental, não só dos seus, mas da população, que é exatamente ela que nós vamos estar, né, diretamente relacionados em muitos momentos. Então, eu senti que é como se você vivesse o UniRN, que você falava do acolhimento, você falava do ambiente acolhedor, e quando eu falei do campus, né, você vai lá, quando isso tudo passar, você vai ser convidada para conhecer o nosso campus, e ele é verde. Tem pássaros, tem diversos animais, e crianças passeando, né, então os alunos que fazem parte do nosso complexo educacional, eles vão passeando e nós vamos fazendo essa convivência entre diversas etapas das fases da vida, e isso revigora nós que estamos como funcionários, né, como empregados, e os alunos que fazem parte desse contexto. Então, eu agradeço muito a sua fala, né, eu acho que aqui no chat já tem várias mensagens de agradecimento dos alunos, sobre a sua fala, de que foi, de fato, incrível, de que ficaria ouvindo você até às 10 horas da noite, sem cansar, né, e Romeika aqui, que é a nossa diretora, né, parabeniza já os profissionais de enfermagem, já antecipo seus parabéns para amanhã, que é o nosso dia, né, o dia do enfermeiro, e faço agora das honras da casa, né, passo para o reitor, a palavra para o reitor, para a pró-reitora,
acadêmica, ou para a professora Cristina, para os professores, né, que estão aqui, também, né, faculto a palavra para se alguém quiser fazer alguma colocação dessa sua fala, né, e da noite brilhante que nós tivemos hoje. Professor, seu microfone está desligado. Obrigado, Juliana. Eu quero me congratular com todos que assistiram essa brilhante palestra da professora Lanúzia. Eu resumi em uma palavra: excelente. Excelente a sua palestra hoje, professora, aqui, né? E destacar o final, já no final, que você destacou, o afeto. Eu diria que realmente é algo que nos une muito lá dentro do UNRN, é o afeto entre as pessoas. Então, é essa instituição muito, muito humana, muito voltada para as coisas do espírito, da natureza, a defesa do meio ambiente que o UNRN faz, e, sobretudo, esse ambiente agradável de se conviver e de se trabalhar, é o UNRN. Então, a sua palestra veio no momento certo e atender ao que o UNRN está já preparando para realizar. Então, eu acho que formou-se agora um vínculo de afeto entre o UNRN e a sua pessoa, professora, né? Com sua participação na noite de hoje. Então, eu reitero as minhas palavras e reitero também o agradecimento que já formulei anteriormente. Muito obrigado. Obrigada, professor. Lanúzia, então, só para reforçar aqui no chat, nós não temos perguntas, mas muitos elogios à sua fala. De fato, você trouxe um tema que é difícil de se introduzir, né, mas você colocou de uma forma muito leve e muito didática, né, dinâmica. Eu não esperava menos de você, né, quando nós colocamos o nome de Lanúzia para a palestra de abertura, foi unânime, né, todo mundo, Lanúzia é maravilhosa, quero ouvi-la, né. Então, nós estamos hoje, né, com o evento de abertura, e amanhã nós vamos ter mini cursos o dia inteiro, né. Aproveito também, antes de passar para você fazer a sua fala final, né, aproveito para convidar também os alunos para estarem presentes amanhã nos mini cursos que vão ser ofertados nos turnos da manhã e no turno da noite, né, para contemplar aí os alunos que também trabalham e que já solicitaram, né, esses momentos de fortalecimento da enfermagem enquanto ciência. Então, eu deixo também aberto aqui para algum aluno, caso queira fazer alguma pergunta, né, ou fazer alguma consideração final, professora Lanúzia, faculto a palavra aos demais. E, professora, agora as suas considerações, né, as suas impressões do nosso time. Antes dos demais entrarem, eu brinquei com o professor Daladier e disse, professor, esse é um dos times mais bonitos do UNRN, é o time da enfermagem, né? E aí meu time está aqui quase que completo, né, os professores, os alunos, eu agradeço muito aos alunos ingressantes que estão aqui quase em sua totalidade, professor Daladier, né? Então, isso reforça o nosso engajamento, né, com os alunos, a cara do curso de enfermagem que nós estamos dando daqui para frente, que é desse time mesmo unido, coeso, que tem o propósito de saber fazer e saber cuidar do outro. Então, eu tenho muito orgulho do meu time, né, eu chamo de time porque nós estamos juntos mesmo em todos os desafios e vitórias, e aí, quase que em peso, esse time está aqui completo. Tá? Então, faculto a palavra aos alunos, aos professores, a professora Ângela, a professora Vanise, a professora Cristina, caso queira fazer alguma colocação. A professora Michele já levantou a mão aqui, antes de você fazer as suas colocações finais, tá? Boa noite a todos. Na verdade, particularmente, né, é um momento muito feliz para mim, porque Lanúzia fez parte da minha trajetória, assim como na de Ju, e sou muito realizada e tenho essa gratidão particular por hoje sermos amigas, né, partilharmos a docência e compactuarmos de ideias semelhantes, princípios semelhantes, e eu me realizo ao ver colegas que representam a enfermagem da forma que Lanúzia representa.
E isso é muito significativo para trazer esse empoderamento que a gente vem batalhando dentro da nossa categoria, né? E, enfim, eu sei que ela é muito modesta, mas ela realmente representa e levanta essa bandeira com todos os projetos que a gente vem acompanhando dela, de extensão, de pesquisa, enfim. E é isso, eu estou muito grata e eu acredito que todos que estão aqui presentes nesse evento, né, nessa palestra de abertura, também se realizaram com a fala e com certeza ela trouxe uma contribuição individual muito grande para cada um de nós. Muito obrigada, viu, Lanús? É um prazer. Posso? Professora Ângela, né, levantou a mão? Primeiro, eu quero dar os parabéns aos enfermeiros pela semana e pelo dia de amanhã, e dizer que achei extremamente importante essas colocações todas, e alertar para um dado, quer dizer, não é alertar, mas a gente que trabalha no pedagógico, muitas vezes ouvindo alunos, sempre ele quer receber, mas esquece que antes de receber ele tem que saber dar, não é? Então, essa a perspectiva fundamental que eu acho na fala de Lanuza é que você tem que estar aberto para receber, mas também aberto para fazer essa troca, não é? O que é que eu posso fazer? E o professor Daladier sempre coloca uma coisa que eu nunca, ele parafraseando sempre as coisas, né? E ele disse um tempo, o que é que eu posso fazer para melhorar meu curso, o que é que eu posso fazer para melhorar minhas amizades, o que é que eu posso fazer para melhorar a minha pessoa, é preciso entender o que é que eu faço e o que é que eu espero que venha para mim. Não vai vir nunca alguma coisa que você não deu, não é? A gente é aquela coisa, o plantio é facultativo, mas a colheita é fundamental, você só colhe o que deu, não é? Então, é estimular os alunos que estão iniciando de que essa vivência do aprender no coletivo, do dar-se ao outro e estar aberto para receber é fundamental. E entender sempre que quem está com ele, quem está tentando ensiná-lo, quem está trocando, quem está no processo de aprendizagem, é alguém que quer o melhor de você, ainda que seja uma pessoa exigente, não é? Então, são essas as colocações que eu me dirigi mais especificamente aos alunos, porque é um processo que eles estão criando, né? E dentro desse processo de criar tem que ter essa abertura também para o dar, não é? Parabéns aí, Lanuza, pela palestra, parabéns aí às enfermeiras todas. Obrigada, professora Ângela. Lanúzia, fique à vontade. Tá, eu vou fazer minhas breves, né, considerações, porque eu tenho uma bebê e ela não para de bater na porta nessas horas, acho que ela quer se alimentar. Bom, mais uma vez eu quero agradecer pelo convite, né, pelos afetos trocados. Juliana, você toca violão? Não sei, eu tenho essa impressão. Se ela toca, aproveitem. Era segredo, estava aqui ainda aprendendo, mas... Acabei de compartilhar com todo mundo. Michelle é uma excelente maquiadora, se vocês não sabem, né? Enfim, né, a gente tem potencialidades que podem ser utilizadas para além do que a gente ensina no nosso componente, né? A gente tem muito a dar que a gente dê. Agradeço e coloco o meu nome à disposição, né, que a gente possa ter outros momentos de trocas afetuosas. O afeto afeta, né? A falta dele também. Então, que a gente, né, tenha oportunidades de trocar esse afeto. Vocês estão ouvindo? Não para de bater. Eu preciso me ausentar. Desejo a todos uma excelente semana de enfermagem e parabéns a todos os enfermeiros, né? Nossa profissão é, de fato, essencial, que a gente tenha cada vez mais empoderamento, qualidade de trabalho e que isso reverbere, né, no retorno financeiro e social que a gente tanto merece. Muitíssimo, muitíssimo obrigada a todos. Até muito em breve. Lanúzia, nós que agradecemos, a instituição está sempre aberta para recebê-la, tá? Muito obrigada por esse momento. E se puderem, o projeto de extensão, que vocês vão ter boas informações, ele não é voltado para nenhuma instituição e nem para um corpo profissional, é para, né, todos nós. Obrigada.
Obrigada a você e aproveito, né, para encerrar o evento e convidar todos os alunos amanhã, né, para participar dos minicursos, fazer a sua inscrição no site. E quem tiver com algum problema no acesso,